Olá, comunidade Trends Innovation. Eu sou Ana Mark, talvez alguns já me conheçam por aí. Eu faço aconselhamento de carreira dos alunos do MBA e do pós-MBA e tenho dedicado os últimos anos aí da minha carreira para a questão da redução do estresse, tanto ensinando mindfulness, o que eu já faço há 10 anos, tanto para pessoas físicas como para empresas, também questões ligadas à inteligência emocional e outras ferramentas com o objetivo de ajudar o profissional a continuar sendo produtivo, a realizar o que ele precisa realizar, sem, no entanto, deixar que o estresse o adoeça, que o estresse prejudique a sua carreira, prejudique o seu desempenho e as suas competências, né? Existem muitas ferramentas para isso. E o meu papo aqui com vocês hoje é: o trabalho não precisa te adoecer. Eu sei que a quantidade de afastamentos por questões ligadas à saúde mental nas empresas tem crescido exponencialmente na última década, então é justo que todo mundo esteja preocupado, que as empresas estejam preocupadas, mas eu reafirmo para vocês, o trabalho não precisa te adoecer, que a gente tem ferramentas para que a gente tenha o autocuidado, que a gente introduza na nossa vida para a gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer, ser produtivo sem que o estresse nos adoeça, não é preciso adoecer por conta do trabalho, né? Então, eu quero compartilhar algumas telinhas com vocês, só para ajudar aqui o nosso papo, e a gente continua um minutinho só. Então, eu queria começar a nossa conversa com essa frase do Christophe Dejoux, ah, onde ele diz que o trabalho, ele nunca é neutro, ele é sempre um agente ou de construção de saúde ou de construção de doença. E de fato, né, o trabalho ele significa um componente tão relevante na nossa vida, né, que é impossível que ele seja neutro. Ou ele vai nos ajudar a crescer como seres humanos, a desenvolver as nossas capacidades, a nos realizarmos, oferecendo os nossos dons ao mundo, ou ele vai, ao contrário, nos adoecer. Então, o trabalho nunca é neutro. Mas como é que a gente pode fazer para que o trabalho seja um fator de felicidade e não um fator de adoecimento, né? Quero trazer para vocês aqui uma, uma informação, talvez vocês já tenham visto, que é a curva de Yerkes e Dodson. Yerkes e Dodson são dois pesquisadores a respeito do estresse. Eles nos trouxeram essa curva que demonstra muito bem a relação do estresse com a nossa performance. Vejo no eixo horizontal nós temos o nível de estresse e no eixo vertical o nível de performance. E a gente pode ver que no lado esquerdo dessa curva, ou seja, quando o estresse é muito baixo, nós temos também uma produtividade muito baixa, né? Porque quando o estresse é pouco, a gente fica lento, a gente fica desanimado, a gente fica apático. Pensem na vida de vocês. Para a gente realizar as coisas, para a gente realmente, né, colocar as nossas capacidades para funcionar, a gente precisa de um certo nível de adrenalina, uma certa emoção, um pouquinho de estresse. A gente realiza mais e a gente entrega o melhor da gente quando tem esse componente. Se a gente estiver muito devagar, a gente não entrega o melhor da gente, né? Então, o estresse, ele é importante para que a gente tenha uma boa performance, mas um nível saudável de estresse. Quando começa a passar do ponto, vocês podem ver aí nessa curva, aí a gente começa a entrar no adoecimento, essa curva indo para baixo aí à direita. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ter uma performance diminuída. Conforme o estresse vai passando do ponto, a nossa performance vai diminuindo, porque a gente vai ficar fatigado, vai ficar exausto, vai ficar irritado, né? Vai ficar com ansiedade e, no final das contas, pode chegar até ao burnout. Eu gosto de fazer uma analogia, pensando nessa curva aqui, com as cordas de um violão, né? Se a gente deixar as cordas muito frouxas, não vai sair música nenhuma. Por outro lado, se a gente apertar demais a corda, a gente pode estourar conforme a gente for tocar. Então, a chave aqui é a gente ficar o tempo todo afinando isso, não deixando as cordas nem frouxas demais, nem apertadas demais. A gente está sempre regulando isso. Ficar atentos
ao nosso nível de estresse e fazer essa afinação, tá? Esse é o cuidado que a gente deve ter. Além disso, eu queria olhar isso por um outro ângulo, que é, vamos pensar aqui nesse desenho como se fosse assim. Essa linha horizontal aqui significaria a gente está em equilíbrio, está tudo bem, está tranquilo, de repente a gente tem um pico de estresse. Por qualquer coisa que tenha acontecido, a gente recebeu uma demanda de última hora, não vai dar tempo de fazer, ou alguma cobrança, algum trabalho adicional, algum trabalho mais desafiante, seja o que for, a gente teve um pico de estresse. Na sequência, vejam que essa linha ela vai para baixo. O que significa esse pico para baixo? Significa o processo de restauração, em que o corpo metaboliza todos esses hormônios que foram gerados no pico de estresse e volta ao equilíbrio, né? Então, a gente tem um pico de estresse, um processo de restauração e volta ao equilíbrio, até que a gente tenha um outro pico de estresse, a gente se restaura e volta ao equilíbrio. Isso aqui significa a nossa capacidade de recuperação. Ok, a gente passou uma semana muito estressado, tal, mas chegou no final de semana, a gente se divertiu, a gente encontrou os amigos, a gente se recuperou e voltamos normais na outra semana, tá tudo bem. Isso aqui é perfeitamente saudável, perfeitamente natural e humano. O que a gente não quer que aconteça é o que está demonstrado aqui nesse outro desenho. Ou seja, picos de estresse muito intensos, muito seguidos, sem que a pessoa tenha tido a oportunidade ou o tempo de restauração. Então, você tem um pico de estresse, não teve tempo de fazer nenhum processo de recuperação, de restauração, e já veio outro, e já veio outro, e já veio outro. Isso aqui é o chamado estresse crônico, que vai nos adoecer. É isso aqui que adoece, não é o estresse normal, que a gente tem o estresse, se recupera, tem outro estresse, se recupera, e tá tudo bem, né? Esse aqui é o perigo. E a gente vai adoecer porque não tem tempo de recuperação. Talvez isso faça sentido para a vida de vocês, né? Eu gosto muito desse livro aqui, do Tony Schwartz, e tem essa frase que está lá: os seres humanos não são desenhados para funcionar como computadores em alta velocidade 24/7. De fato, nós estamos desenhados para pulsar. O que significa isso? Nós somos um equipamento biológico, nós precisamos da restauração. Então, quando eu estou dizendo que nós podemos ter picos de estresse, mas se a gente se restaurar, fica tudo bem? É isso que nós estamos falando aqui. O ser humano, o corpo humano, a nossa mente, é tudo assim. A gente tem atividade e descanso, né? Estresse e recuperação. A gente pulsa. Esse é o nosso movimento como equipamentos biológicos, né? E por fim, eu queria trazer para vocês esse estudo aqui, conduzido por esse Anders Ericsson, em 93. Ele fez esse estudo com violinistas, para avaliar quem eram os melhores violinistas, os que ele chamou de great performers, né? E ele constatou que a melhor performance nesses violinistas que ele estudou, acontecia quando se combinava uma prática intensa e um descanso intermitente. Ou seja, ah, os melhores violinistas não eram aqueles que ficavam treinando, treinando, praticando, praticando, praticando sem descanso. Os melhores eram aqueles que praticavam intensamente, mas também descansavam intensamente, né? E o estudo mostrou que eles trabalhavam intensamente, mas se restauravam mais profundamente. Ou seja, quando iam descansar, descansavam mesmo, né? Se mergulhavam no descanso, ou na diversão, ou na restauração, tá? Existe um texto antigo que tem essa frase aí, que o lenhador que corta mais lenha é aquele que se senta de vez em quando para afiar o machado. Então, o recado aqui era esse, né, que eu queria conversar com vocês. Obviamente, a questão do estresse, ela é multifatorial, ela é muito distinta de uma pessoa para pessoa, o perfil de cada um vai alterar a forma como o estresse se manifesta, as causas do estresse também para cada um é bastante diferente, mas esse elemento aqui da restauração, ele é determinante para que a gente consiga manter o estresse num equilíbrio, num nível saudável, para que a gente não adoeça, né?
Eu vou parar aqui de compartilhar. Então, esse é o recado. O trabalho não precisa te adoecer, desde que você cuide, com atenção desses elementos, que descanse, que se recupere, faça pausas, né? A gente quer ser produtivo por muito tempo, não ser produtivo por alguns meses e cair exausto ali na frente, né? Nós queremos trabalhar muito, produzir muito, ganhar dinheiro, mas a gente quer fazer isso por um longo tempo. Então, a gente precisa dessa restauração e desse cuidado conosco, tá bom? Então, fiquem com essa mensagem. Tem muita coisa para se falar desse assunto, mas por hoje era isso. Um beijo a todos.